Hoje nós vamos falar sobre perícia previdenciária. Na verdade, nosso trabalho busca traduzir a verdade dos fatos. Nem sempre essa verdade é fácil, porque, diferentemente do que ocorre nos nossos consultórios, nossos periciandos buscam um benefício, que acham que fazem jus a esse benefício. E na maioria das vezes o fazem, mas não estão ali para buscar uma melhora, uma cura, e não estão ali por vontade própria, e nem escolheram seu perito. Então a perícia médica, seja ela previdenciária em qualquer sete pericial, ela já começa com essa dificuldade maior do médico perito buscar a verdade para que traduza isso para o juiz. Então, quando falamos em perícia médica, em perito, como vocês podem ver no slide, vocês acham que ele defende o interesse do trabalhador? Nosso trabalho é para defender esse interesse? Na verdade, não. Então, nós estamos aqui para defender o interesse do nosso empregador? Também não. O que nós fazemos, na verdade, é defender os interesses sociais da coletividade. Essa é a grande busca. E para fazer isso, nós não podemos negar o que é legítimo, porém, não podemos conceder o que não é devido. Portanto, nós sempre buscamos a justiça. E essa justiça é respaldada na verdade. E essa verdade é atividade médico-pericial, ok? E dentro do nosso trabalho, eu acho que o grande, nossa maior busca é não só avaliarmos a doença, mas a capacidade laboral dos nossos periciandos. Então, o que é capacidade laboral? O que é uma capacidade laborativa? É quando o indivíduo ele tem as condições morfopsicofisiológicas compatíveis com o pleno desempenho do seu trabalho. Não necessariamente implica ausência de doença ou lesão. Eu posso ter uma doença e estar capaz para o meu trabalho. Isso nós vamos discutir um pouco mais à frente. E a incapacidade laborativa? O que é isso? Na verdade, esse indivíduo apresenta alterações morfopsicofisiológicas que comprometem o seu trabalho, que incapacitam para o trabalho. Então, incapacidade se define como aquela que nossos periciandos vão ter uma média de rendimento alcançada pelas pessoas que não têm nenhum problema de saúde menor, relacionado, lógico, ao seu trabalho. Quando avaliamos capacidade ou incapacidade laborativa, sempre o fazemos em relação ao trabalho, às atividades empenhadas por esse periciando. E como componentes importantes, nós temos as alterações mórbidas que esses periciandos apresentam, as exigências profissionais, e aí sim nós podemos avaliar se essas alterações mórbidas estão compatíveis ou não com essas exigências profissionais, e, associado a isso, é lógico, os dispositivos legais que dispomos para podermos trabalhar em cima dos benefícios que esse periciando possa fazer jus. E como nós classificamos essa incapacidade? Primeiro, quanto ao grau, ela pode ser parcial ou pode ser total. Eu posso estar totalmente incapaz ou parcialmente incapaz. Ou seja, eu consigo exercer algumas das atividades
que eu exercia antes, ok? Duração, ela pode ser temporária ou permanente. E quanto à sua abrangência, ela pode ser uniprofissional, ou seja, eu estou incapaz em efetuar, em realizar, em executar as atividades relacionadas a uma única profissão. Pode ser multiprofissional, a várias profissões, ou omniprofissional, a qualquer profissão, ok? E do que depende essa melhor avaliação da capacidade laboral? O que acontece ou deve acontecer no set pericial? O que nós, enquanto peritos, devemos ter em mente ao avaliarmos os nossos periciandos? Primeiro, nós temos que pensar e executar um bom exame médico. Para ser um bom perito, você precisa antes ser um bom médico. Nós precisamos conhecer os dados profissiográficos desse periciando, além dos dados epidemiológicos ligados à sua doença. E, além disso, nós, peritos, é imprescindível que nós conheçamos a legislação pertinente àquele órgão para o qual você está fazendo a perícia. A incapacidade laborativa, então, depois de definida, é importante respondermos alguns questionamentos. O primeiro: qual a capacidade laborativa atual desse periciando, desse indivíduo? E quais são as suas limitações funcionais e restrições médicas? É a primeira pergunta que precisamos responder. Depois, quais são as exigências funcionais do trabalho específico daquele periciando? E por último, uma pergunta que nós fazemos muito frequentemente, porque é algo que vemos com uma certa frequência no set pericial, é que se a capacidade funcional do trabalhador é compatível com as exigências funcionais dele, ou seja, ele tem capacidade laboral, ou se já houve adaptação do trabalho, caso ele tenha limitações funcionais, o que falta para esse periciando retornar ao seu trabalho? Então não é incomum nós estarmos diante de periciandos que não retornam ao trabalho, apesar de terem capacidade para isso. Temos que ter em mente ainda, dentro do set pericial, do agravamento dessa doença. O indivíduo ele pode ter um agravamento de uma doença prévia e, a partir daí, então, ele se tornar incapaz de exercer aquela atividade que vinha exercendo até então, apesar daquela doença. Quando nós estamos diante de um periciando, é muito importante fazermos a diferença entre o que é doença e o que é incapacidade. É uma dificuldade que os colegas às vezes encontram e que os próprios periciandos encontram e nos contestam, perguntando se nós estamos duvidando da doença dele. Quantas vezes somos questionados em relação a isso? Mas, na verdade, a legislação não trata de benefícios por doença, mas sim por incapacidade. Não é bastante estar doente, é necessário que, além de doente, você esteja incapaz para executar o seu trabalho. Ou seja, existir doença não garante direito a nenhum benefício. Eu preciso estar doente e essa doença levar a alguma incapacidade para que eu faça jus a algum benefício. A doença incapacitante, então, é a enfermidade que produz incapacidade para desempenhar as atividades laborais que esse indivíduo desempenhava. A doença incapacitante, ela pode ser passível de tratamento, de controle, de recuperação total ou parcial.
da capacidade laborativa do periciando. Portanto, não obrigatoriamente resulta em invalidez permanente. Então, qualquer doença, mesmo que incapacitante, não necessariamente vai traduzir uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Bom, existem periciandos, então, que apresentam redução da sua capacidade laborativa por limitações funcionais. Portanto, ele tem uma capacidade residual e não está inválido. Isso não é traduzido por invalidez. Tanto é que temos os programas de reabilitação profissional. Invalidez é a incapacidade permanente total para o trabalho em geral, em decorrência de alterações provocadas por doença ou acidente. O indivíduo não é capaz de prover a sua subsistência. Isso traduz invalidez. É muito importante ainda, dentro da nossa avaliação no set pericial da doença e da incapacidade, definirmos, quando possível, a data do início da doença, ou DID, e a data do início da incapacidade, DII. Elas não necessariamente são concomitantes. Eu posso estar doente e ter capacidade laborativa. No decorrer, eu posso ter agravamento dessa doença e passar a não ter capacidade laborativa, passar a ter incapacidade laborativa. Então, a DID e a DI definem momentos diferentes. Um, o início da doença, o outro, o início da incapacidade. E como eu analiso isso? Se a DID e a DI forem fixadas anteriormente à primeira contribuição, não caberá a concessão do benefício. Se a DID for fixada anterior ou posteriormente à primeira contribuição e a DI for fixada posteriormente, você poderá dar o benefício se o julgador verificar que atendidas outras condições legais, como agravamento da doença, preenchimento do tempo mínimo de contribuição, a carência de 12 meses, se for o caso, permanência da condição de segurado. Porém, existem algumas doenças que independem do tempo de carência, segundo o artigo 151 da Lei 8.213 de 91, que são elas: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome de imunodeficiência adquirida e contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Então, se eu sou portador de uma dessas doenças, eu fico livre do tempo de carência.